A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui um estudo para o nosso entendimento, o Apocalipse, né? Eu chamo esse estudo de bem mais completo porque ele não está na minha apostila, né? A minha apostila tem só uma pequena parte, mas eu tenho bastante coisa aqui, então a gente vai falar de muita coisa. Se preparem. Pensa num estudo longo, meus irmãos, e vocês pediram, agora aguenta. Já vou dar um conselho. Prepara um lugar para você guardar esses áudios. Prepara, porque ele é muito valioso. Pois bem, para entendermos o Apocalipse, antes que a gente entre no Apocalipse, eu preciso falar o que vem antes dele, né? Jesus uma certa vez subiu no monte e ele começou o seu sermão profético. E eu preciso falar, porque vai fazer parte do estudo. A gente vai falar de coisas lá na frente, que é isso daqui, o sermão profético. Se você puder, abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Bom, eu vou fazendo a leitura. Praticamente a maioria aqui vai ser leitura, mas é só para você ter um entendimento, que é um cabeçário, tá bom? Sobre o que a gente vai ter lá na frente. Ó, começa assim o sermão profético do Evangelho de Mateus 24, verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando será essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os discípulos agora, eles fazem uma pergunta de quando será a vinda dele e o fim do mundo. Agora aperte o cinto. Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que Jesus está dizendo aconteceu. Veio muitas pessoas, e até hoje mesmo você encontra Jesus por aí afora, que só tem discípulos femininas. Jesus por aí afora, que faz as pessoas tomar veneno, morrer para ir para o paraíso. Existem vários Jesus que apareceram antes que ele viesse. Verso 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Repara que já estamos em guerras e rumores de guerras. O que é guerra? É uma que a gente nesse exato momento está vendo acontecer. Mas também existem rumores que pode acontecer outras, né? Mas Jesus está falando para a gente não se assustar, porque ainda não é o fim. E ele diz que isso deveria acontecer mesmo. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Olha que agora ele vai dar um anúncio de que haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso nós vamos falar lá na frente. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Quem entende essa linguagem é uma mulher quando fica grávida. O que ele está dizendo é que, por exemplo, no tempo de uma gravidez, 9 meses, a mulher, ela vai tendo o bebê vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo. No começo, meus irmãos, vai dando alguns pequenos sintomas, mas quando começa a ter os princípios de dores, é porque está próximo. Deu para entender? Quando a mulher tem o princípio de dores, a chegada do bebê está próximo. Aqui é a mesma coisa. Verso 9. Então vós hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Agora ele anuncia uma coisa pesada. E aconteceu com os discípulos. Realmente eles morreram pelo nome dele. Verso 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Existe uma parte do filme Deixados para Trás que o irmão, ele entrega a própria irmã, que é cristã, para os filhos de Satanás, os endemoniados, os homens que estavam servindo a ele, prendesse ela porque ela era cristã. Mas ele era do mesmo sangue que ela. Isso vai acontecer? Vai.
Infelizmente, pessoas que não seguem a mesma palavra, a mesma doutrina, que não sentem Jesus, não querem Jesus, eles são contra, eles vão acabar nos entregando. Em troca do quê? De um pacote de arroz, de um botijão de gás. Vai haver essas coisas. Oremos para que a gente não passe por isso. Verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganadores a muitos. Então, tudo isso ele está dizendo que vai acontecer. Surgirão o quê? Falsos profetas e enganarão a muitos. Como hoje, muitos líderes de igrejas, que eu não vou falar porque não é o meu feitio, mas eles já estão enquadrados como falsos profetas. Vocês não vê eles ganhando almas, vocês vê eles empurrando as almas para algum lugar. A igreja, ela não tem que crescer, ela não tem que ficar inchada, ela tem que crescer. E é o que acontece aí fora, elas estão inchadas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, com tudo isso que ele nos falou, devemos suportar até o fim. Deu para compreender? Não importa, eu estou fazendo só uma leitura para que a gente possa embarcar direto no Apocalipse. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, só virá o fim quando o evangelho for pregado a todos? Na verdade, meus irmãos, o evangelho já foi pregado ao mundo todo. O mundo inteiro já recebeu o próprio evangelho. É que agora já teve mais pessoas que nasceram, mais vidas, né? Mas mesmo assim, esse evangelho será pregado ainda assim. Aí agora ele vem para o sermão, que ele vai continuar falando da grande tribulação. Olha o que ele diz no verso 15. Quando vós virdes que a abominação da assolação de que fala o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. O que Daniel quis dizer? Que eu também não vou entrar nesse tema, porque aí o estudo vai para 3 anos. Pode ter certeza que esse estudo aqui vai para 3 anos, se eu voltar em todas as profecias bíblicas do passado. Daniel, ele vai falar que o anticristo vai sentar, ele vai entrar na Terra Santa e vai sentar no trono lá. Ele vai poluir o templo. É por isso que ele está dizendo aqui, ó, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de quem falou Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso, meus irmãos, aí pode ter certeza, aqui já é na grande tribulação, porque eu também vou falar lá na frente. Quando ele estiver lá, ele vai sentar no trono, meus irmãos, e vai procurar destruir. Ele vai fazer uma paz, que eu vou ensinar vocês mais pra frente. É uma paz que ele vai trazer, uma falsa paz, né? Não é a paz que o mundo recebe de Cristo, mas é a paz que ele prometeu aí, ó. Verso 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás, a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Esses textos que eu acabei de ler aqui, eles deixam claro uma realidade que estudiosos dizem que já até aconteceu. Quando Israel era atacado, né? Então, meus irmãos, a gente não tem totalmente uma prova se isso já aconteceu ou não, porque algumas coisas precisam concretizar e outras não concretizaram. Então, a gente não tem absoluta certeza. A gente sabe que essa profecia praticamente ela não está totalmente completa, né? Ela não se cumpriu ainda, mas isso aqui pode vir na tribulação. Se a gente falar que isso aqui já aconteceu, então a gente acaba caindo em descrédito, que eu vou ensinar o que é pós-tribulacionista, mid-tribulacionista e pré-tribulacionista. Então, a gente só vai entender isso aqui lá na frente, que eu vou explicar. Se a gente crê que já aconteceu, estamos fritos. E a gente não crê nisso. A gente crê que vai acontecer. Tá entendendo? E a gente crê que a igreja não vai passar na grande tribulação. Ela vai passar por tribulação, é diferente. A igreja vai passar por tribulação, mas não a grande tribulação. São duas coisas bem diferentes, tá? Então, meus irmãos, eu vou parar aqui no versículo 20, tá bom?
e a gente vai continuar esse sermão que ele estava trazendo sobre o monte amanhã. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.